Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 13, verso 5. O título do capítulo é Rahugana, conversa com Jadabharata. Repitam, por favor. Adrisha, Dhili, Swana, Karnashula, Uluka, Vaghir, Vyathita, Anta, Atma, Apunya, Vrikshan, Shrayate, Shudha, Ardita, Marichi, Toyani, Abhidhavati, Kvachit, Adrisha Dili Swanakarna Shula, Uluka Vagbhir Vyatitantaratma, Apunya Vrikshan Shrayatek Shudardito, Marichito Yani Abhidhavati Kvachit. Adrisha invisíveis, Dhili, de grilos ou um tipo de abelha, Swana, pelos sons, Karnashula, cujos ouvidos são incomodados, Uluka, das corujas, Vagbhir, pelas vibrações sonoras, Vyathita, muito fustigados, Anta-atma, cuja mente e coração, Apunya Vrikshan, árvores ímpias que não têm frutas nem flores, Shrayate, ele se refugia em Shudha, de fome, Ardita, sofrendo, Marichitoyani, as águas de uma miragem no deserto, Abhidhavati, ele corre em direção, Kvachit, às vezes. A tradução é a seguinte: vagando na floresta do mundo material, a alma condicionada às vezes ouve um grilo invisível, produzindo sons renitentes que lhe ferem os ouvidos. Outras vezes, o seu coração é golpeado pelos sons das corujas, que são exatamente como as palavras ásperas dos seus inimigos. Às vezes, ela se refugia numa árvore que não tem frutas nem flores. Devido ao seu intenso apetite, ela se aproxima desta árvore e assim sofre. Ela gostaria de obter água, mas está apenas iludida por uma miragem em cuja direção corre desesperadamente. Vamos repetir, por favor. Vagando na floresta do mundo material, a alma condicionada, às vezes ouve um grilo invisível, produzindo sons renitentes que lhe ferem os ouvidos. Outras vezes, o seu coração é golpeado pelos sons das corujas, que são exatamente como as palavras ásperas dos seus inimigos. Às vezes, ela se refugia numa árvore que não tem frutas nem flores. Devido ao seu intenso apetite, ela se aproxima desta árvore e assim sofre. Ela gostaria de obter água, mas está apenas iludida por uma miragem em cuja direção corre desesperadamente. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. No Srimad Bhagavatam afirma-se que a filosofia Bhagavata destina-se às pessoas que estão inteiramente livres da inveja. Paramo Nirmat Saranam. O mundo material fervilha de pessoas invejosas, mas dentro do seu currículo íntimo, a pessoa é acossada por muita maledicência, e isto é comparado à vibração estridente de um grilo na floresta. Embora não esteja vendo o grilo, a pessoa ouve-lhe os sons,
e assim sente-se incomodada. Quando alguém adota a consciência de Krishna, sempre ouve seus parentes falar palavras desagradáveis. Esta é a natureza do mundo. Ninguém pode evitar a aflição mental produzida pela calúnia advinda de invejosos. Sentindo-se muito perturbado, às vezes alguém busca o auxílio de uma pessoa pecaminosa, que, sendo desprovida de inteligência, não tem como ajudá-lo. Assim, a entidade viva fica desapontada. Isto é como correr rumo a uma miragem no deserto, na tentativa de encontrar água. Semelhantes atividades não produzem nenhum resultado tangível. Dirigida pela energia ilusória, a alma condicionada sofre de muitas maneiras. Hare Krishna. Viu que eu queria que você desse a aula? Bem mais difícil. Bem? Bom, esse é um tema que toca a todos nós, porque está falando da alma condicionada, exatamente o que nós somos. E está falando da floresta do mundo material, exatamente onde nós estamos. Então, aqui é uma advertência que vale a pena realmente acordar cedo para vir ouvir, porque a vida é relativamente longa e nessa longevidade a gente tende a esquecer todas essas informações dos Shastras. A nossa tendência é nos adaptar ao meio ambiente, é nos acomodar, é modificar o meio ambiente para a satisfação dos nossos sentidos, para o nosso conforto. A nossa tendência é buscar a zona de conforto. A nossa tendência não é buscar autorrealização espiritual. Então, aqui é uma advertência muito grande por parte de Jadabharata, explicando para o rei Rahugana como funciona. Pode parecer pessimista, mas não é. É exatamente realista. Eu tenho uma tendência sempre no Bhagavatam, nas aulas que eu dou no Bhagavatam, de advertir a comunidade Vaishnava para os mitos que se formam diante de determinadas maneiras de Prabhupada expressar a filosofia. Esse é um daqueles significados. Não é sobre o tema mulher, família, casamento, que tem muito mito, mas aqui é sobre o mundo material, sobre Maya. Então, como vocês viram no começo, nas primeiras palavras que eu falei, eu estou advertindo, eu estou seguindo com a advertência de Jadabharata, dizendo que sim, é isso mesmo, isso aqui é o que é a realidade. Não adianta a gente ficar aqui dizendo, não é bem assim não, isso é coisa do passado, não é nada disso, isso aqui é a realidade eterna do mundo material. O mundo material é sempre assim. Por mais que a gente tente resolver, ele é sempre assim. Não tem como mudar o mundo material. Só tem como mudar o condicionamento da alma ao mundo. Isso tem como mudar. Nós podemos deixar de ser almas condicionadas. Mas o mundo continuará do jeito que ele é. Isso não tem jeito, não vai mudar. Nós não vamos conseguir mudar. Mas nós podemos mudar o nosso condicionamento ao mundo material. De que forma nós vamos nos relacionar com o mundo material? Isso podemos. Então, aqui, o mito que se pode criar é o mito de um devoto inexperiente, o devoto no começo da sua vida espiritual, não perceber que essa instrução não é uma instrução dada como um oráculo, que tem começo, meio e fim, aplicação integral em uma situação específica. Esse significado de Prabhupada está conectado com o canto, todos os outros 12 capítulos do canto 5, com todos os capítulos do canto 4, com o canto 3, com o canto 2, com o canto 1. Não é isolado. Então, para chegar nesse significado,
e captar a mensagem, a pessoa precisa, a mensagem como ela está aqui, a pessoa precisa ter intimidade com o autor que está falando isso. Se ele não conhece a linha literária do autor, se ele não conhece como o autor se expressa, ele não consegue captar todas as mensagens para si mesmo. Ele pode pensar, aqui é como oráculo, isso aqui é para mim, ou então isso aqui não tem nada a ver comigo. Qualquer coisa que ele possa dizer é inútil, é apenas uma opinião. E a gente está sempre pronto para ter opinião, porque a gente é criado para isso. O mundo material nos induz ao amadurecimento, nos induz a ocupar um lugar ao sol. A autoestima é algo que nós não podemos negar. E o mundo material nos estimula a autoestima. E nós chega um ponto que pessoas com pouco fundo de conhecimento pensam que a autoestima é tudo. Autoestima, tem outros que pensam que sobrevivência é tudo. Tem outros que pensam que afetividade é tudo. Que tem que ser querido, amado por todos, a todo custo, vai fazer tudo para ser amado, para ser aceito na sociedade. Então, e qualquer coisa que seja aparentemente tudo, já está errado, porque tudo tem que incluir a nossa característica espiritual, porque é a nossa identidade original como espírito. Então, qualquer coisa que nos defina como normais dentro desse mundo material, só estará completa, a normalidade só estará completa se houver busca por autorrealização espiritual. Antes disso, tem vários graus de normalidade, vários graus de anormalidade, mas tudo está dentro da jurisdição dessa personalidade que Prabhupada está apontando aqui, que é Maya, a ilusão material. Aquilo que nos condiciona a esse mundo material. Então, pensar o mito que se extrai daqui e que a gente precisa, desde o começo, bhakta ainda, visitante ainda, entender é que esse assunto não é isolado. Para Prabhupada chegar a essa intimidade com o leitor, ele já explicou muitas outras coisas no caminho. Por isso vale a pena ler o Bhagavatam. Por isso vale a pena vir à aula do Bhagavatam. Fazer todo tipo de ginástica para vir à aula do Bhagavatam. Parabéns a Gabriel e o William que vieram ontem para assistir a aula do Bhagavatam. Vieram dormir aqui, chegaram tarde da noite, né? Eram 8 horas, 9? Não, tardíssimo. 7h30? Não era tão tarde ainda. Mas já estava no nosso limite, né? Então, é muito importante ouvir o que Prabhupada tem a dizer da maneira que ele quer dizer. Não se pode ter contato com um acharya na categoria de Prabhupada sem tentar entender o que ele quer dizer, por que ele quer dizer. Porque a ideia de Prabhupada é trazer a compaixão de Chaitanya Mahaprabhu em seu grau máximo, que possa erradicar toda a ilusão de alguém que deseje livrar-se da ilusão. Esse é Prabhupada, essa é a meta de Prabhupada. Então, cada palavra de Prabhupada foi pensada dessa maneira. Às vezes as palavras, como ele explica no prefácio do Bhagavatam, às vezes a palavra pode até conter algum tipo de defeito sob o ponto de vista material. Mas cada palavra dessa tem uma função libertária. Que pena que Tata não está aqui para ouvir essa palavra. Uma função libertária. Essa liberdade dos condicionamentos materiais. Essa liberdade que nós tanto buscamos. O Brasil agora está numa crise terrível. Não é mais a crise, o pico da crise agora, a parte aguda dessa crise na política, não é a economia do Brasil. Não é isso exatamente que preocupa agora, é a definição de que linha, de que tendência política o Brasil vai adotar nessas próximas eleições. Quem será o estadista, quem será o presidente que vai conduzir com a sua
personalidade, com seus interesses, vai conduzir o país. Para que lado? Lado direito, lado esquerdo, centrão, o que ele quer, como ele vai fazer. E o povo não sabe o que fazer. O povo definitivamente não sabe. Porque não tem experiência, está vendo desastres, está preso a paradigmas da esquerda que foi conduzindo a gente a uma linha de raciocínio, está preso a uma memória de direita terrível, de extrema direita. Então o povo está completamente confuso. E essa confusão que a gente vê agora no Brasil e na política é a confusão eterna da alma condicionada. Enquanto a alma condicionada está condicionada, ela tem confusão dessa natureza. Não saber o que fazer para desvencilhar-se. Então, o leitor bhakta, o leitor devoto, pode humildemente pensar: eu ainda não li os outros cantos, mas isso aqui que Prabhupada está dizendo é muito forte. E eu preciso prestar atenção, porque a força disso aqui tem que ser assimilada por mim no meu processo. Eu preciso fazer perguntas, eu preciso ler com curiosidade. Eu não posso deixar de vir, ainda mais que Yamunacharya Maharaj anunciou que tem coisa mais pesada que isso para frente do capítulo. Então, a pessoa tem que estar preparada e desejosa de encontrar essa verdade. O que é que tem para dizer? Eu estou afim disso. Eu quero conhecer isso, eu quero algo que me transforme. Eu não quero ficar assim, tolamente na minha zona de conforto. Eu quero algo forte. Algo que arrebate a minha consciência, que arrebate os meus sentidos, que arrebate a minha mente e que me leve a uma experiência assim muito doida. Vamos usar uma palavra que todos vocês vão entender rapidinho. Eu quero uma coisa assim, que seja arrebatadora na minha vida. Então, isso aqui não pode entrar como um mito e criar um conceito separado dos outros conceitos de Prabhupada, onde ele apresenta em alguns outros pontos acolhimento, misericórdia, compaixão para com as pessoas, e usar isso como uma ferramenta de agressão. Aqui pode ser usada muito bem como uma ferramenta de agressão. E nós vamos, com a ferramenta na mão, nós vamos agredir quem está mais perto. Toim! Não tem como escapar, porque pega a clavícula, tira a cabeça, mas vai a clavícula. Foi por onde Hiranyaksha foi morto. Se você ler o Bhagavatam, você vai ver que Hiranyaksha puxou a cabeça e levou na clavícula e morreu. Então não tem como escapar. A agressão é muito pesada. A agressão é muito pesada. E a ferramenta, uma ferramenta como essa, usada como mito e como agressão, nós vamos usar entre nós. É entre nós que nós vamos usar isso aqui. E vamos nos maltratar, vamos nos agredir, vamos nos ferir, vamos nos desanimar por causa desse tipo de conceito isolado. Mas conhecer Prabhupada como autor significa encontrar o fio da meada da compaixão de Chaitanya Mahaprabhu. Porque ele é um representante da compaixão de Chaitanya Mahaprabhu para as almas condicionadas. Então, ao ler o Bhagavata, precisamos sempre estar atentos quanto a isso. Eu tenho essa tendência no Bhagavatam, sempre as minhas aulas caminham para esse tipo de alerta, por causa do acompanhamento que eu faço à infância e à juventude Hare Krishna já há 35 anos. Então, para mim, é importante alertar a quem está querendo construir seu próprio caminho espiritual, de que construa com fluxo filosófico, construa com base, com bom alicerce, construa com dinâmica, não construa com pedras isoladas, mas crie que essas pedras tenham uma argamassa, e agora todo mundo aqui entende muito de construção, reforma, tudo. Crie uma argamassa que gere fluxo e que fortaleça, que cada pedra fique mais forte ainda por estar unida numa argamassa com outra pedra tão forte quanto ela. É assim que a gente precisa ler o Bhagavatam.
É assim que a gente precisa ler o Bhakti Shastri, as 4 escrituras principais, conectar uma com a outra. É assim que a gente tem que fazer. E de quem é essa responsabilidade? Essa responsabilidade é individual de cada um. Não é da instituição. Não adianta culpar a instituição, responsabilizar a instituição, a comunidade, o grupo, o que for. Não adianta. Porque a responsabilidade é nossa, é individual. É a nossa sinceridade conectada ou acoplada à nossa seriedade. Não adianta ser só sincero e não ser sério. E não adianta ser sério e não ser sincero. É preciso ser sincero e é preciso ser sério na busca por autorrealização e compreender a pessoa que está trazendo a Mahavadanya, a grande misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu para as almas condicionadas. Então, isso é somente o que eu diria aqui. Eu vou ler de novo o significado. Depois dessa propaganda que eu fiz, eu vou ler de novo o significado e a gente pode encerrar. No Srimad Bhagavatam afirma-se que a filosofia Bhagavata destina-se às pessoas que estão inteiramente livres da inveja. Paramonirmat Saranam. O mundo material fervilha de pessoas invejosas. Mesmo dentro do seu círculo íntimo, a pessoa é acossada por muita maledicência, e isto é comparado à vibração estridente de um grilo na floresta. Embora não esteja vendo o grilo, a pessoa ouve-lhe os sons e assim sente-se incomodada. Quando alguém adota a consciência de Krishna, sempre ouve seus parentes falar palavras desagradáveis. Esta é a natureza do mundo. Ninguém pode evitar a aflição mental produzida pela calúnia advinda de invejosos. Sentindo-se muito perturbado, às vezes alguém busca o auxílio de uma pessoa pecaminosa, que, sendo desprovida da inteligência, não tem como ajudá-lo. Assim, a entidade viva fica desapontada. Isto é como correr rumo a uma miragem no deserto, na tentativa de encontrar água. Semelhantes atividades não produzem nenhum resultado tangível. Dirigida pela energia ilusória, a alma condicionada sofre de muitas maneiras. Então esse é o tema aqui. Todas as glórias a Srila Prabhupada.